Boa noite a todos e todas, né? Por mais, né? Essa live, né, do Negras Conexões. É com muita satisfação que recebemos hoje o NUDES, né? Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Diversidade e Educação no Sertão Araguano. E também é com muita satisfação que recebemos o nosso Abiaxé também aqui no campus do Sertão. Então, isso é um dia histórico, hoje é um dia histórico de podermos juntar essas duas potências do campo do Sertão, as potências que se fundem, as potências irmanadas, a potência que tem no seu âmago a noção de Ubuntu. Então, sem mais delongas, né, vou chamar, né, a representante do Abiaxé para estar conosco e, em seguida, vou chamar as representantes também do NUDES. Então, chamo agora aqui a Luciana Silva, a Luciana que é graduanda em História na UFAL, Campo do Sertão, integrante do Abiaxé. Muito bem-vinda, Luciana. É com muita satisfação que o NIABI, o Negras Conexões, recepciona a sua palestra, a sua vinda na nossa roda de conversa sobre questões que nos são caras. Então, logo em seguida, chamo a professora Cida que dispensa a apresentação. Aqui no Campo Sertão, tem sido uma voz ativa no campo das pesquisas sobre a questão negra, sobre a questão de gênero, LGBTQIA+, juntamente com a professora Ana Cristina, a professora Mônica. Então, a professora Maria Aparecida Silva, ela é socióloga, ela é doutora em educação, professora aqui do nosso Campo Sertão e coordena o nosso NUDES. Como já abordei no começo da minha fala. E, em seguida, eu chamo a professora Ana Cristina, que é ativista, intelectual, acadêmica, pedagoga, mestra e doutora em educação, professora do Campo Sertão e pesquisadora do NUDES. Ela é feminista, também participa ou é integrante de ABPN, né, que é a Associação Brasileira ou Brasileiro de Negros e Negras, ABPN. Então, estamos assim formados as três, né, palestrantes da noite. Está ainda faltando a professora Mônica Regina, que daqui a pouco estará conosco. Então, sem mais delongas, boa noite, professora Cida, boa noite, professora Ana Cristina, boa noite, Luciana. Desde logo, peço que deem uma boa noite para os que estão aqui na live, né? Os nossos livistas, para depois passar a palavra para a Luciana, que vai nos trazer a sua experiência no campo da Abiaxé. Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos. Ok. Então, desde já, quero agradecer ao NEABI, né, por este espaço. Quero desejar uma boa noite a todos, a todes. E antes de falar, né, da minha experiência com o Grupo de Cultura Negra do Sertão, eu gostaria de falar um pouco sobre o objetivo do grupo e o que é o grupo, para até aquelas pessoas que não conhecem passarem a conhecer melhor. Pois bem, o grupo Abiaxé-Bé, ele surge ali no ano de 2013. Ele foi encabeçado pelo professor doutor Gustavo Gomes, que é o nosso atual diretor até então, né? Mas só no ano de 2017 que o Abiaxé-Bé é elevado a um equipamento cultural. Mas qual é o objetivo do Abiaxé-Bé? É dar visibilidade às diferentes formas de experiências negras do sertão. E de que maneira a gente executa essas visibilidades?
relacionando pesquisa, ensino e extensão, o Abiachebé, ele executa atividades formativas. Então, por exemplo, nós temos o nosso próprio evento, que é o ciclo de formação docente, né, que acontece em um dado momento do ano, e ao longo do ano, o Abiachebé também promove minicursos, oficinas, nas escolas também, que faz com que a gente diminua esse distanciamento entre a universidade e a nossa sociedade civil. Então, desta forma, o Abiachebé promove essas atividades formativas, mas também atividades investigativas, porque a partir do Abiachebé, algumas pesquisas acadêmicas foram realizadas. Então, TCCs, artigos já foram publicados, né, a partir das experiências com a Abiachebé, TCCs, artigos, dissertação de mestrado, e a própria tese de doutorado do professor Gustavo Gomes foi feita a partir de suas experiências com a Abiachebé, né? Mas qual foi o seu problema de pesquisa? O professor Gustavo, ali, a partir de sua experiência na sala de aula, ele percebeu uma realidade dos professores de história, né? Então, ele criou o seu problema de pesquisa. Quais são as memórias, quais são as fontes, os referenciais teóricos, né, que esses profissionais docentes do curso de História, da disciplina de História, está efetuando sobre a cultura afro-brasileira, né? De que forma ele está trabalhando a cultura afro-brasileira na sala de aula, tendo em vista a Lei 10.639, que torna obrigatório a disciplina de cultura afro-brasileira, o ensino de cultura afro-brasileira nas salas de aula. Então, é a partir dessas atividades formativas que nossos alunos, nossos integrantes, partem para o procedimento de suas pesquisas acadêmicas. E se de um lado o próprio Abiachebé tem essas suas atividades formativas voltadas mesmo para pesquisas científicas, temos também nossas atividades artísticas, né? São os nossos grandes espetáculos, que quem é da UFAL já conhece, e também tem os nossos desfiles carnavalescos, que são os nossos cortejos, que acontece no sábado de carnaval aqui em Delmiro Gouveia, uma beleza só, uma das grandes referências mesmo de negritude no sertão alagoano em pleno carnaval. Então, essas atividades artísticas do Abiachebé é dividida em dois grandes eixos. Nos nossos espetáculos, inicialmente, nós exercemos uma representação artística, né, é importante falar, dos orixás, porque é uma forma da gente lutar contra o racismo religioso tão presente em nossa sociedade. Então, essa representação artística dos orixás, ela contempla um momento do nosso espetáculo, e um segundo momento algumas músicas autorais do próprio Abiachebé e músicas de grandes afoxés reconhecidos aí pelo Nordeste, pelo Brasil, são executados. Músicas de militância negra, de empoderamento negro. Temos a nossa própria Pérola Negra, que é a Jusce Lisboa, que é a diretora da Escola Watson, aqui no município de Delmiro Gouveia, que representa todo esse empoderamento, o poder da mulher negra. Mas em que momento eu entro ali no Abiachebé? A partir de que experiência? Bom, eu entro no Abiachebé num contexto em que estou passando por uma transição capilar, né? No momento em que eu entrei. Quem não sabe o que é transição capilar, é aquele momento que você deixa de alisar seu cabelo, deixa de alisar para você ter o seu cabelo natural, seja ele crespo ou cacheado. Então, ainda eu estou naquele processo de florescimento, se assim eu posso dizer, do meu empoderamento, mas por uma questão estética. E nesse mesmo momento em que eu estou passando pela transição capilar, eu estava produzindo o meu TCC. Era um TCC a partir de uma perspectiva em que eu trabalhava a Inquisição, né, no medievo, o processo de caça às bruxas, aquelas mulheres que eram consideradas bruxas naquela época, naquele contexto. Então, era uma pesquisa bastante, assim, ocidental, se assim a gente pode dizer. Era um pouco distante, muito distante do que eu pesquiso agora. Então, eu entro no Abiachebé 3 anos e meio atrás e vou para a dança, porque as pessoas que entram no Abiachebé ficam muito livres para escolher o que querem participar, se querem dançar, se querem cantar, se querem ir para a percussão, se querem ir para a estética, né?
Então vou para dança. Sempre gostei de dançar, assim, independentemente de ritmo, de gênero, sempre gostei muito de dançar. Então, atualmente, hoje, eu danço para Oxum, que é a orixá, a Iabá é da doçura, do encanto, do amor, da maternidade, da sedução, mas também é uma Iabá que tem um discurso muito político, assim. É aquela mulher que toma para si o seu discurso, que bota o pé no chão e vai. Não é só aquela imagem daquela mulher sedutora, não é só uma mulher bonita. Vocês entendem? Então, quando eu danço para Oxum, eu sinto esse empoderamento também político no meu discurso. E como eu falei anteriormente, num outro momento, no outro dado momento do espetáculo, nós dançamos músicas de militância negra. Então, vocês vejam, danço uma música em que fala o seguinte: sou negra e trago na pele o brilho da beleza. Sou filha de um povo guerreiro que sempre lutou. Então vocês vejam, o que começou no meu cabelo veio para o meu corpo a partir da minha representação, da minha militância negra e acabou indo para o meu discurso, porque eu acabei mudando todo o meu tema de TCC, todo completamente, porque se antes eu trabalhava a partir de uma perspectiva, ocidental, eu vou trabalhar agora, estou trabalhando a partir de uma perspectiva negra. Mas mais precisamente sobre escravidão, né? Então eu venho trabalhar como a historiografia tratou e vem tratando as mulheres negras que eram escravizadas. De que forma elas são mencionadas? Se continua aquela narrativa em que falam sobre, a partir de uma mulher que é invisibilizada, né? As mulheres negras escravizadas continuam com essa invisibilidade nas produções historiográficas, ou essa corrente historiográfica, essa quebra de paradigma aconteceu e agora as mulheres estão tendo um papel evidente nas produções historiográficas. Então, é um trabalho totalmente investigativo, problematizador, né? Então, foi um boom mesmo na minha produção acadêmica, nas minhas vivências acadêmicas, porque eu encontro ali no Abiachebé um ponto de fortalecimento para mim, porque dentro do Abiachebé, o Abiachebé em si já é uma grande referência, mas adentrando nele eu pude ter várias referências, desde nossas referências locais, que é o próprio professor Gustavo, que é a Ellen Cirilo, que todos os nossos integrantes também em si são uma forma de fortalecimento. E a partir desses referenciais, para mim, eu comecei a mudar meu pensamento, ser mais crítica no discurso, né, ter mais consistência mesmo nas produções. E aí, falando um pouco mais sobre o próprio Abiachebé, o Abiachebé passou por dois grandes conflitos, né? Que um deles é a pandemia. Nós sabemos que a pandemia ela atrapalhou um tanto o próprio grupo, porque nossas reuniões, nossas participações, nossas atividades formativas eram totalmente presenciais. Então, querendo ou não, foi um pouco complexo, bem complicado mesmo, mas tivemos que replanejar as nossas ideias, nossos projetos, nossos futuros projetos, né? Então, no ano de 2020, foram realizadas lives, desde abril até dezembro. Era o nosso quadro nosso quadro Abiachebé em Casa, que eram lives que tinham temáticas sobre cultura negra, sobre resistência negra de escravizados, sobre feminismo negro também. Então, eram lives que eram realizadas semanalmente, né? E que, de certa maneira, mostrou mais para o público esse lado do Abiachebé mais científico, sabe? Porque às vezes as pessoas ainda estão muito presas, muito ligadas ao encanto dos nossos espetáculos, né? Nos nossos espetáculos artísticos. Então, de certa maneira, esse lado do Abiachebé acabou trazendo mais seguidores, né? Mais admiradores do grupo. E também tiveram as nossas produções, de segunda a domingo, produções mesmo antirracistas, dos nossos bolsistas. Inclusive, eu sou uma ex-bolsista do Abiachebé, que acabei dessa última leva, né, do Abiachebé. Inclusive, tive minha bolsa cortada pelo corte de orçamento, né, que os equipamentos de extensão da UFAL tiveram suas bolsas cortadas.
que de certa maneira também foi um problema ali para todos nós estudantes que dependia, né, da bolsa. Mas antes desse corte da bolsa, havia todo um planejamento, nossas produções de segunda a domingo. Meu quadro era o hashtag Memórias do Abiexebé, que era no dia de quinta-feira, e tratava justamente sobre as memórias do grupo, para a gente relembrar momentos, seja em fotos, em vídeos. Inclusive, tem um especial com nudes, né, com o próprio Nudes, que era essa festividade dessa parceria com o Nudes e dos seus 10 anos de vivências, né? Então, quem quiser conhecer todas as nossas lives, as nossas postagens, tem disponível no nosso canal no Instagram. E aí, como eu havia falado, o corte de orçamento, de certa maneira, não fez com que o Abiaxé parasse, tampouco a pandemia, mas tivemos que desacelerar nossas produções. Porque prezamos, lógico, pelo bem viver dos nossos integrantes, dos nossos bolsistas, e então tivemos que partir para uma espécie de desaceleramento. Todos os nossos projetos futuros acabaram sendo um pouco mais, dando uma suavizada, né? Para que, claro, a gente não pegasse muito do tempo das pessoas. Estamos num momento muito complexo, pandêmico, e também quem era bolsista está sofrendo muito com isso. Porém, a gente continua com as nossas reuniões periódicas. Em torno desses 7 anos do Abiaxebé, em nenhum momento a gente parou, é importante dizer, a gente apenas desacelerou. Inclusive, projetos futuros como o próprio segundo livro do Abiaxebé, que estamos aí em produção. Para quem não sabe, temos o nosso primeiro livro do Abiaxebé, que é o Sertão com Abiaxebé. Quem quiser conhecer pode aí pesquisar, tá bom? Que é uma reunião de pesquisas, produções dos nossos próprios integrantes. No entanto, esse segundo livro, né, talvez seja adiado, porque ele só vai depender do seu lançamento se por um acaso a gente tiver condições, se o governo permitir, né, esse lançamento do nosso segundo livro. Mas, claro, não é porque a gente desacelerou que o Abiaxebé parou com toda a sua consistência. Que, para quem conhece o professor Gustavo Gomes, quem é orientando ou quem é aluno dele, sabe que ele tem uma tríade, sabe, gente, que se diz, que é o rigor metodológico, o refinamento conceitual e a crítica nas análises, que é o que faz com que o Abiaxebé seja essa receita de sucesso e que seja consistente apesar das adversidades, né? Então, toda aquela pesquisa, nada romantizada, uma pesquisa crítica, uma pesquisa consistente, e sem, claro, anacronismos, faz com que o Abiaxebé seja esse referencial de grupo negro mesmo, de um grupo de militância aqui do Sertão de Alagoas e aqui do estado também alagoano. No mais, acho que já está no meu tempo. Quero agradecer ao NEABI. Estou muito feliz de estar aqui dividindo com essas mulheres grandiosíssimas. Eita, travei. Quero agradecer por todos vocês estarem aqui. São grandes referências aqui do nosso sertão, essas 3 mulheres poderosas, com a Mônica também, que ainda não chegou. E no mais, se cuidem, lavem as mãos, usem máscara, a pandemia não acabou e fora Bolsonaro. Muito axé, né? Sabe, estou aqui, né, emocionado, Luciana, com a sua fala, apresentando a sua experiência com a Biaché, esse Abiaxé, né, que fundado aqui no Campo do Sertão por nosso amigo, colega, irmão, né, professor Gustavo, né, que muito admiro, né, não só pelo seu campo biográfico, mas sim pelo seu campo bibliográfico, como você falava aqui há bocado. Então, antes de passar a falar aqui sobre o Abiaxé e você, o Gustavo, vou passar a fala à nossa professora Maria Aparecida Silva, né? A Maria Aparecida Silva aqui no Campo Sertão é uma unanimidade no que diz respeito à correção da pessoa, da pesquisa, né, e do senso da humanidade. Então, e a professora Cida, e a Cristina, a Ana Mônica e todo o grupo do Nudes, né, vem revolucionando o campus do Sertão e o entorno. Esses dias, né, demos uma entrevista
professora Ana Cristina, professora Cida e a nossa querida Luciana, falando um pouco sobre o NIABI aqui no Campo do Sertão. Eu dizia que o Campo do Sertão é o campo eminentemente nativo indígena e o campo quilombola, né? Então, nesse sentido, o NUDES tem muito a dizer em Abiaxé. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a professora Maria Aparecida Silva, para nos falar um pouco da experiência que o NUDES tem realizado aqui no campus. Boa noite a todas, a todos e a todes. Muito obrigado pelo convite, agradeço o convite do NIABI, Campos do Sertão, né? Conexões Negras, por estar participando, poder participar dessa roda de conversa, né? Apresentando as nossas atividades do NUDES aqui no Campo do Sertão há 10 anos. Né? Cida, parece que está um pouco baixo, não sei se estão ouvindo, todos estão ouvindo bem? Lu, tá bem? Então, por favor, professora. Tá ouvindo? Estão me ouvindo? Vamos. Então é isso, agradeço e é sempre muito bom a gente trocar as nossas experiências, né? Visibilizar as nossas experiências nesse decorrer, nessa trajetória no Campus do Sertão. Falar um pouco do NUDES, né? O que vem, que momento que ele começa a surgir, que é o Núcleo de Estudo, Extensão e Pesquisas sobre Diversidade e Educação no Sertão Alagoano, né? E o NUDES, né, ele está sendo, né, um espaço de conhecimento que nós vamos construindo ao longo da nossa estadia nesse momento. Ele nasce, ele é criado, ele é pensado, elaborado em 2010, né, por um conjunto de professores, por uma reunião, né, de projetos de extensão que a gente vai ter, que já existia, assim que começa a UFAL aqui em Delmiro Gouveia, né, o Campus do Sertão. Então, e sempre pensando, e qual era o propósito, né, de se pensar esses projetos? Os projetos sempre pensando em políticas, né, de ações afirmativas e buscando sempre articular, né, a temática em torno da questão da diversidade. Então, esse era o propósito da realização dos projetos aqui, que ele começa em 2010, e formado, então, por professores, por discentes, bolsistas, colaboradores, né, que viram a necessidade de fazer essa discussão nesse espaço, sempre discutir essas relações sociais baseadas nos preconceitos, na homofobia, no racismo e outras formas de discriminações. Só que o NUDES ele vai ser, ele começa, né, é criado em 2010, mas ele vai ser oficializado em 2011, né? E também junto, né, com essa problemática de pensar as discussões do NUDES, a gente consegue trazer também para essa discussão, né, pensar a problemática de acessos, né, que aí pensar nas ações afirmativas, acesso de negros, de indígenas, de mulheres e LGBTQI+, para uma educação de qualidade. Então, é pensar, sobretudo, nessa formação integral, né, que vai nortear e que vai ser o eixo, né, das discussões e das ações do NUDES e que tem sido até hoje, né, alvo das nossas preocupações, tanto no âmbito da pesquisa, né, como no âmbito também da extensão e do ensino, né? Então, esse é um pouco o que a gente tem pensado. Pensar um pouco também dessa trajetória do NUDES nos faz demarcar, né, a importância no que tange a extensão universitária, né, na assertativa, como uma assertativa de atividades, né, realizada para se ter e ter esse compromisso e comprometimento e uma contribuição para a formação, então, que a gente chama dos sujeitos históricos, né? Então, esse é a nossa meta. Trago aqui também, né, assim, esses objetivos, né? Quais os objetivos que o NUD tem? Sempre pensar, né, numa formação voltada, né, para essas problemáticas das questões sociais,
as questões étnico-raciais, as questões de gênero, de sexualidades, e também nos fortalecimento para os enfrentamentos dessas questões, né? Então, é um dos objetivos do NUDES. Além desses objetivos, a gente vai também fomentar os estudos e pesquisas, né, exitosas que possa pensar essa produção acadêmica, sempre pensando um diálogo nas diversas e várias áreas do conhecimento, né? Então, esse é um pouco o que a gente tem de se pensar. Quando nós começamos, né, a pensar esse momento, nós vamos assim elaborar, né, e dar visibilidade a essa produção também que o NUDES vem colocando. E nós sentimos essa necessidade mesmo lá em 2010, quando a gente começa a organizar as nossas atividades através dos seminários, né? Então, a gente, em 2010, nós vamos ter, então, a Semana da Consciência Negra. Nessa semana vai ser toda uma discussão, e tanto das questões relacionadas a étnico-raciais, de gênero e sexualidade, e num outro momento também nós vamos ter as questões culturais, e aí, para quem conhece, a professora Nadir, né, que vem de Maceió com um grupo, ela e agora esqueci o nome do colega, e vem fazer também essa parte cultural, né? Aqui em Delmiro Gouveia, que essa parte cultural acontece um pouco. Nesse momento, em 2010, nós vamos estar lá na escola do Watson, né? E das atividades vão acontecendo lá, e são atividades também pensadas um pouco da questão da estética, né? Que ela vem com grupos de jovens, né? E num outro momento é uma parte teatral, que também é feita tanto no Watson, mas como também lá na praça, na praça que nós temos aqui, que é a praça lá da igreja, né? De Nossa Senhora do Rosário, onde foi se realizado essas atividades. Em 2010, em 2011, nós começamos já a pensar o seminário, né? Algo mais um pouco mais amplo, né? Esse seminário teve como título, né, foi o primeiro seminário da diversidade étnico-racial. 2012, nós já tivemos o segundo seminário, né, que teve como tema repensar as ações e propor políticas públicas específicas no contexto atual, né, e aí o que isso significa um olhar, né, de pensar essas produções, quais os encaminhamentos que nós teríamos que dar às nossas ações e às produções aqui no sertão alagoano, porque quando a gente fala, a gente está pensando, a gente não está falando na cidade de Delmiro, mas a gente está falando na cidade de Delmiro e o entorno, e esse entorno nosso são os povoados, né, são as comunidades quilombolas, são as comunidades indígenas, né, que se fazem presente nesse contexto. Tá? Em 2014, nós vamos ter o primeiro seminário nosso, aí a gente já está pensando ele nacional, e a discussão vai ser sobre direitos humanos, dilemas e avanços no cenário nacional, né? E nessa perspectiva, sempre pontuando o que nós temos como pensar, que é até a nossa linha de pesquisa, das nossas pesquisas, que é as questões de educação, diversidade e sexualidade, né? E em 2017, nós vamos ter, então, o segundo seminário nacional, que o tema vai ser Educação Inclusiva e os Desafios Atuais, né? Que é também pensar que nesse contexto de se pensar as questões étnico-racial, de gênero e sexualidade, nós também temos que pensar essa questão dessa inclusão, desse inclusivo, né? E além de ser inclusivo, a gente também vai pensar essa interseccionalidade, que esse componente em termos de se pensar os indivíduos, né, e as relações, ela permite que a gente possa, então, fazer tal abordagem nesse sentido, né? Também, né, nós vamos ter, né, porque a gente tem os seminários, né? Não fazemos os seminários todos os anos, né? A gente faz o seminário intercalando com outras atividades, tá?
que a gente chama dos ciclos de debates, e também o Nudes Convida. No ciclo de debates, nós iniciamos o nosso primeiro ciclo de debate, a gente inicia lá em 2013, né? Que vai ter como tema central para nós a questão da educação e etnicidade. Então, é essa abordagem. Em 2015, também vamos ter o segundo ciclo de debate, que vai ter como tema educação e identidade surda. Tá? Em 2018, nós vamos ter o terceiro ciclo de debate, que aí a gente chama do Novembro Negro, que tem como tema sociedade, educação, violências silenciadas. E nesse momento também vai ocorrer o seminário Infância e Juventude em Debate, que é coordenado, né, no caso foi coordenado pela professora Suzana Libardi, né? Nesse contexto, né, dessa trajetória de atividades, nós em 2020, também diante, né, da questão da pandemia, tanto como Luciana colocou, né, nós não paramos, né? Nós também tivemos que nos reorganizar, né, para um outro contexto, que no caso da pandemia. E aí oferecemos o curso de extensão, né, que foi de 2020, 2021, que foi o curso de extensão As implicações da raça e gênero e sexualidade na educação, né? E nesse curso de extensão, nós contamos, né? Ele foi aberto, né, à comunidade discente, fora da comunidade acadêmica também. Então, nós tivemos um público bem variado e bem potente para essas discussões em relação a essas temáticas, né? Também pensamos, né, num outro evento, né, e aqui demarcar, que hoje nós contamos com duas linhas de pesquisa no NUDES, né, que é uma linha que é sobre educação, diversidade étnico-sexual e de gênero, e a outra linha é estudos da infância. E a partir dessas linhas é que nós desenvolvemos os nossos trabalhos. Os nossos trabalhos são a partir dos grupos de estudos, são trabalhos a partir dos nossos artigos, das nossas participações, né, dos nossos alunos em atividades, né? Todas essas atividades, a gente tem um quantitativo de aluno apresentando seus trabalhos, oferecendo, se preparando e oferecendo as oficinas, oferecendo minicursos, né? Isso que é bem, assim, gratificante, né, para a gente. Num outro momento, e nós dentro desse contexto, né, de eventos, né, que a gente vem realizando, a gente tem também, dentro do NUDES, a gente tem os grupos de estudos, né? Então, a gente tem o grupo, o GLEI, que é um grupo de leitura e estudo sobre a infância. A gente tem um grupo de estudos sobre educação, docência e formação humana, e um grupo de estudos sobre gênero e diversidade, né? Que são os encaminhamentos, né? Que a gente vai dar, então, para fazer essa discussão, cada um no seu ou projeto de pesquisa, ou extensão, né? E demarcar que o NUDES, ele em sua maioria, é um projeto de extensão, extensionista, né? Então, esse é um outro dado também para o NUDES. Nesse rol de atividades, e aqui eu gostaria de apresentar também, nós trabalhamos, né, nesse período aqui da pandemia, né, para a publicação do nosso primeiro livro, tá? Que a gente está com que deve ser lançado agora ainda esse ano, que é sobre o título, né? Educação, Diversidade e Direitos Humanos, Trajetórias e Desafios. Nesse primeiro livro, a primeira parte, a gente vai trazer um pouco dessa trajetória, da experiência, né? Dessa memória do NUDES, tá? E no segundo momento, a gente vai trazer as reflexões do NUDE, que são a nossa produção acadêmica, através que
que são as reflexões do NUD, desafios e vivência da extensão e pesquisa universitária, que vai ser a nossa produção acadêmica através dos nossos artigos, das nossas reflexões, né? Então, isso aqui ainda está chegando ainda, né? Que deve ser lançado ainda esse ano, tá? Além do livro, né? Aí a gente vai ter que a gente chama, né? Que nós chamamos aqui, que é o Nudes Convida, que é um outro momento também das atividades do Nudes, tá? O Nudes Convida, ele começa a acontecer em 2011, né? Com a Semana da Consciência Negra e do Ano Internacional do Afrodescendente. Num outro momento, em 2011 também, nós vamos ter, né, um Nudes Convida a palestra, uma palestra que é União Civil Estável Homoafetiva. Vamos ter em 2013 o primeiro encontro, né, sobre surdos do sertão alagoano. 2014, nós vamos ter o Dia da Visibilidade Trans. 2015, nós vamos ter Observando o Dia da África, da Independência ao Neocolonialismo, e aí contamos com a contribuição, né, do professor Bijagô nessa discussão também. 2016, nós vamos ter o Nudes Convida Feminismo, Múltiplos Olhares. E para comemorar os 10 anos do Nudes, né, em 2000, deixa eu voltar um pouquinho. O Nudes Convida, para cada momento, para cada discussão, a gente tem assim, conta com os colaboradores, né? E contamos com os palestrantes também. Então, para cada momento desse, a gente vai ter os nossos palestrantes, ou próximo a nós, ou que a gente tem os nossos contatos, e que vem para, assim, fortalecer as nossas atividades e fortalecer cada vez mais um diálogo que não fique somente no Campus do Sertão, mas que extrapole a esse campus, né? Então, é esse momento. Um outro momento de trabalho também nosso foi para que a gente pudesse comemorar, né, esse 10 anos do Nudes. Então, nós realizamos, né, o Nudes Convida 10 anos, que foram lives, né, que ocorreram no período, né, de 2020. Essas lives, elas foram a partir, né, das nossas produções, dos encaminhamentos que a gente tem dentro do NUDES, em termos de pensar esse núcleo, dos temas que nós desenvolvemos, né, nos nossos trabalhos, ou em sala de aula, ou na extensão, ou na pesquisa. E para cada uma dessas lives, né, nós também trouxemos os convidados para que a gente pudesse fazer esse diálogo conosco. E dos temas abordados nesse Nudes Convida, nós tivemos a mulher negra na academia, a extensão acadêmica e a educação para as relações étnico-raciais, produções corporais e diversidade, o campo acadêmico da educação especial no Brasil, infâncias em tempo de pandemias, LGBTQI+, e racismo, os papéis da educação no combate ao racismo, e direitos humanos e igualdade racial, né? Então, esses foram os nossos momentos, né, que a gente tem colocado, né? É interessante que a gente firme que todas essas atividades são desenvolvidas pelos nossos membros, né? E sempre com o propósito de contribuir para que a gente possa estabelecer um diálogo, né, entre as instituições, entre as entidades, entre os movimentos sociais presentes, né, tanto na sociedade do Baixo e do Médio Sertão,
no que tange às suas especificidades, suas singularidades sobre as questões que o NUDES trabalha, que é e que está formado, né, que é o norte do NUDES, né? E com isso, o que acaba sendo o NUDES, né, com essas ações, né? A cada uma dessas ações de extensão ou de pesquisa, né, ele consolida esse compromisso social, né, da universidade em se pensar esse desenvolvimento humano e tecnológico da região. Então, esse é o compromisso que a gente tem de se pensar, então, o NUDES, né, para além somente das nossas extensões. A gente tem que pensar também quais são os diálogos que a gente vai estar estabelecendo, né, para esse momento. Quero aqui trazer também, né, os nossos parceiros, que a gente tem um grupo de parceiros, né? Porque a gente também, esse diálogo é isso, são as parcerias que a gente vai fazendo ao longo, né, das nossas trajetórias. A gente vai ter como parceiros, né, que até no primeiro momento a gente já teve os encontros, né, dos parceiros, isso lá em 2013, institucionais. Nós temos como parceiros também o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro do NEAB, né, de, que no caso é agora, era o NEAB há algum tempo, nós tivemos com o NEAB, né, na presença de Clara, depois de Lígia, e agora nós estamos com o NEABI, com o Danilo, com o Bijagô, né? Então, esses são os nossos parceiros, tá? Também temos a 11ª Coordenadoria Regional de Ensino e a 8ª Coordenadoria Regional de Ensino. Temos como parceiro também a 6ª Coordenadoria Regional de Ensino. E temos também a Secretaria de Educação, né, do Estadual de Alagoas, a Fundação Delmiro Gouveia, a Rádio Delmiro Gouveia, a Rede, né, de Educação Contextualizada do Agreste Semiárido, a Secretaria de Assistência Social. A gente tem também com os parceiros o CRAS, o GLADS, né, que é um grupo gay, né, que a gente tem aqui em Delmiro Gouveia, então os nossos parceiros também. Tem o Conselho de Ensino e Pesquisa de Extensão da UFBA, tem o Centro de Educação de Humanidades da UERJ, tem a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, tem a Universidade, né, a UNEAL, nossas, e tem o Instituto de Ciências e da Sociedade de Desenvolvimento Regional, da UFES, né? Então, esses são os nossos parceiros, tá? Também, e nesse sentido, a gente também, né, estamos com 2 colaboradores estrangeiros, né? Um do Reino de Noruega, né, que na pessoa de Marit, e o outro de Buenos Aires, na pessoa de Anne Okoro Luango, né? Então, que também são os nossos colaboradores aqui para com o NUDES. Nesse sentido, o que nós temos realizado, né? Essa é um pouco da nossa trajetória, e ela se materializa através, por exemplo, quando nós temos as nossas produções, né? Os nossos alunos têm as suas produções, têm as publicações, temos ido, né, algum tempo atrás para eventos, né? E também nós temos orientado vários TCCs que norteiam esse processo nosso de pensar a universidade, né, com outros olhares, com outros conhecimentos e outros saberes, né? Então, isso que é um enriquecedor, né, do NUDES, é proporcionar essa troca, né? E essa troca vem tanto dos alunos para com o NUDES, né, que chegam, ou eles chegam através dos projetos de extensão de um edital, ou eles chegam mesmo enquanto colaboradores, né, que a gente tem bastante colaboradores nesse processo, tá certo?
Eu, assim, vou deixar, né? Paro por aqui, né? Para que a gente possa depois acrescentar e fazer mais alguma conversa em relação a isso e falar um pouco também, um pouco dessa questão dessa produção, tá certo? A gente tem nosso tempo aqui, né? Então, a professora Cida, né? Parabéns, né? É muita coisa, né? Parabéns ao Nudes, né? Você fez esse panorama, né? Desse processo muito profícuo, produtivo que o Nudes tem implementado, né, no Campo Sertão e no entorno. Então, vou deixar depois para o debate. Desde o manifesto, e acho que todos aprenderam muito e ficam sabendo qual a importância do NUDES para com a região. Então, vou passar agora a palavra para a professora Ana Cristina Santos. Por favor, a professora, fale consigo. Então, primeiramente, né, gostaria de agradecer o convite feito pelo NEABI, na pessoa do professor Danilo e do professor Wagner, o nosso coordenador do NEABI aqui na UFAL, Campus do Sertão. Então, estar aqui, né, compartilhando essas experiências do NUDES é interessante, porque a visibilidade é importante, né? E já que a gente está aqui no final, eu sempre digo, eu estou no final de Alagoas, né? Apesar que somos um município que faz divisa com mais 3 estados, né? E hoje eu estou invertendo os papéis, porque eu estou inscrita nas lives, né? Eu sou cursista das lives, né? E tenho assistido a todas, algumas têm me inquietado, tenho feito algumas perguntas também, bastante interessante, né? Esse Negras Conexões, ele tem tudo para dar continuidade, né? E pensando também a partir dos campos, né? Essa provocação aí, que já foi feita pelo professor Danilo na conversa off, e aí eu estou fazendo também para o professor Bijagu aqui, né? Então, o lugar do qual eu falo já foi também dito pelo professor Bijagu, então, é um lugar de ativista acadêmica, né? E esse título de ativista acadêmica eu falo de maneira confortável, porque eu me amparo no escrito, né? Então, eu vou ter como uma base teórica para sentir esse conforto no escrito de Bell Hooks, um texto chamado dela, Intelectuais Negras, né? E esse ativismo acadêmico meu, ele foi forjado nos movimentos sociais, em especial o movimento negro, qual fiz parte em Salvador, e no movimento LGBTIQIA+, também, o qual eu fui e faço parte, né? E aí, falando em Bell Hooks, eu gostaria de estar citando aqui o último parágrafo desse texto, né? Porque é isso que me forja, é isso que me faz movimentar enquanto uma professora universitária, enquanto uma pesquisadora universitária, pensando em minhas múltiplas identidades, né? Mulher, negra, nordestina, LGBTQIA+, gorda. Então, essas minhas múltiplas identidades que sofrem pressão nessa sociedade é que me movimentam também para me pensar e pensar a academia. Então, a Bell Hooks vem nos dizer, né, que muitas vezes o trabalho intelectual leva ao confronto com duras realidades. Pode nos lembrar que a dominação e a opressão continuam a mudar a vida de todos, sobretudo das pessoas negras e mestiças. Este trabalho não apenas nos arrasta mais para perto do sofrimento, como nos faz sofrer. Andar em meio a esse sofrimento para trabalhar com ideias que possam servir de catalisador para a transformação de nossas consciências, nossas vidas e de outras, é um processo prazeroso. Quando o trabalho intelectual surge de uma preocupação com a mudança social e política radical, quando esse trabalho é dirigido para as necessidades das pessoas, nos põe numa solidariedade e comunidade maiores, né?
ele vai enaltecer, ele enaltece fundamentalmente a vida. Então, é isso que me move, pensar a academia, ser hoje professora da UFAL, é isso que me move nas minhas aulas, né, na parte de ensino, é isso que me move ser pesquisadora do NUDES. E aí, pensando nessa trajetória do NUDES, eu vou estar aqui, né, pontuando 5 projetos no qual eu coordenei, né, e gostaria de estar socializando com vocês. Como eu ia participar dessa plataforma a partir do YouTube, eu não sabia como se dava o compartilhamento, e aí eu gosto muito de trabalhar imagem, sou pedagoga, passei 20 anos trabalhando na educação básica, então eu gosto muito de imagem, gosto muito do lúdico, mas infelizmente não trouxe dessa vez. Então, como a professora Maria Aparecida já pontuou, o NUDES ele surge em 2010, né, ele vai se oficializar em 2011, mas ele surge em 2010, quando entra essa primeira leva de professores e professoras aqui do campus. Então, eu submeti um projeto ao DAE, né, que na época era NEAB, né, a professora Mônica também submeteu, e aí junto com outros professores e professoras, colaboradores e colaboradoras, começamos a trabalhar juntos, né? E aí, os 2 primeiros projetos de 2010, já no primeiro ano que eu estou aqui no campo, já aprojeitei 2 projetos de extensão. Um foi o Gestão da Educação, abordagens às diversidades existentes, e aí, qual nesse projeto eu busquei diagnosticar, né, e analisar, por meio de questionários, entrevistas não estruturadas, de que formas as políticas educacionais, né, e os projetos educacionais aqui no Sertão Alagoano vinham sendo desenvolvidos. E aí a pesquisa foi em 3 secretarias de educação, né, foi na Secretaria do Município de Água Branca, de Delmiro Gouveia e Pariconha, né. Então, como é que essas secretarias estão tratando as diversidades, né? A questão de gênero, sexualidade, relações étnico-raciais, já que nós temos documentos e um amparo a partir do governo federal, que é pensar a Lei 10.693, que é pensar a Lei 11.645, é pensar o Plano Nacional de Direitos Humanos, né? E nessa pesquisa, só trazendo um resumo, nessas entrevistas, e aí eu junto com a professora Marilza Pavese, que também faz parte do NUDES, e a professora Marilza Pavese, ela é expert no que tange a questão da educação especial, então ela também estava fazendo alguns levantamentos em torno da educação especial, e a gente fez essa parceria. Então, eu tinha algumas respostas em torno da Lei 10.639, né, no qual essas gestoras diziam que as coordenadoras das escolas iam para o encontro proporcionado que hoje a gente chama GER, que antes eram as CREs, e ficava nisso, e elas serviam de multiplicadoras para as escolas. Em torno de gênero e sexualidade, a resposta era um silenciamento. Nós, enquanto pesquisadoras, né, e pesquisadores, nós sabemos que o silenciamento também nos dá bastante informação, né? Então, elas só evidenciavam, né, e esse quadro vem mudando, isso é 2010, a gente está falando de 11 anos atrás, então esse quadro, ele já vem se modificando aqui no Sertão. Nesse mesmo ano, eu coordenei numa comunidade quilombola, aqui do município de Delmiro Gouveia, a comunidade quilombola de Cruz, um projeto dentro da escola dessa comunidade. Também tive como parceria a professora Marilza Pavese, a professora Mônica Regina, a professora Maria Aparecida, nossa técnica de assuntos educacionais, Lidiane, né? E tive 2 bolsistas. No projeto anterior, tive uma bolsista, e nesse projeto, 2 bolsistas, né? E o projeto foi intitulado Afroliteratura Infantil na Comunidade Quilombola de Cruz, autoestima positivada na formação de leitores e leitoras. Isso porque eu fiz uma visita anterior, fui conhecer, né, a comunidade, eu sempre saía finais de semana para conhecer alguns povoados, fui me inteirar da região, né, já que eu vim de Salvador, de uma cidade grande, e era a minha primeira experiência, e adorando, há 11 anos aqui,
com o umbigo enterrado aqui no quintal de casa para não sair mais do sertão alagoano. Então, fui conhecendo esse local que ia trabalhar, até que eu cheguei na comunidade de Cruz, e lá adentrei a escola. E percebi que nessa escola, eles trabalhavam com a literatura infantil, mas o que a gente vai considerar uma literatura hegemônica, né? Uma literatura com base europeia. Né? E a gente está falando de uma comunidade quilombola, a gente está falando de Brasil, que é um país diverso, né? Na sua formação étnico-racial. E aí eu trouxe essa proposta para a escola, em trabalhar com uma afroliteratura infantil, porque eu sou uma colecionadora de livros infantis, né? Eu gosto muito de histórias infantis, então eu tenho um bom acervo, apesar que alguns se perderam nesses empréstimos, e a gente, hoje em dia, já encontra também alguns já disponibilizados aí na internet, através de PDF. Hoje existe uma facilidade maior. E aí eu levo esses livros para a escola, faço a proposta, e no primeiro momento trabalhei com 2 turmas, né? E aí a gente trabalhou na perspectiva dessa contação de história, mas uma perspectiva interseccional. Então, não é só a questão racial, mas pensar a questão de gênero, como é que ela aparece, pensar a questão ambiental, como é que ela aparece, a questão estética. Então, não era só a questão racial, e era com crianças pequenas, né, a faixa etária de 6 a 8 anos. E aí, pensar nessa interseccionalidade para se trabalhar com esse material, é pensar em uma das histórias que a gente trabalhou através de dramatizações, ou contação, ou confecção de brinquedos, e uma dessas histórias foi o Menino Nito, né, que homem chora ou não chora, e é uma história que traz a questão da relação de gênero, porque o pai, no primeiro momento, vai dizer para essa criança que homem não chora, né, e até o pai se permite a chorar. A questão de ambiental, eu trabalhei com um livro de uma babalorixá, de uma mãe de santo de Salvador, que já é falecida, da casa Ilê Pofujá, e agora eu peço desculpa porque esqueci o nome. A Mãe Estela. Então, é um livro escrito por Mãe Estela, e aí que trabalha essa questão ambiental, né? E aí, nos outros livros também, a gente trazendo essas questões. Tem um livro que passa no continente africano, num povoado muito parecido com o povoado de Cruz, onde tem cabras, bodes, e nisso uma criança vai construindo o seu brinquedo. E nisso a gente também confeccionou brinquedos com essa criança, né? E eu me lembro mesmo que a gente fez uma atividade onde essas crianças retiravam brinquedos de uma caixa, e a gente perguntava, é brinquedo de menino ou menina? Né? E eles falavam, menino, menina, e a gente queria saber o porquê, e problematizava em cima disso, né? Quando os meninos tiravam a boneca, todas as outras crianças riam, e a gente, de forma leve, querendo saber os motivos da risada, porque, e aí eu me lembro que, na época, a filha da professora Mônica era criança, pré-adolescente, e é a Mônica que a gente pega os brinquedos da filha dela, né, compra alguns e enche uma caixa enorme. Então, pensar nessas atividades, né, que acabamos fazendo, e a grande surpresa com esse projeto em Cruz, que as outras professoras começaram a dizer que também queriam um projeto nas suas turmas. A coordenadora, ela foi uma multiplicadora desse projeto dentro da escola, e, ao final do ano, nos faz o convite, né, para um momento final na escola, encerramento do ano letivo, que, na verdade, foi uma grande surpresa. Né? A partir das histórias que nós trabalhamos, essas crianças fizeram recontos, fizeram os desenhos e espalharam por toda a escola, e faziam questão de nos fazer fazer para nós esse reconto da história, né? Então, foi uma forma da escola, entendo como foi uma forma da escola, né, de agradecer por esse momento compartilhado, né? E aí, no ano seguinte, em 2012, eu continuo na mesma escola, desenvolvendo um projeto que ele vai trabalhar já com as crianças maiores, né? Foram crianças do 3º e 4º ano, que foi o Sexualidade e Relação de Gênero no Alto Sertão Alagoano.
Então, nesse projeto de sexualidade, né, a gente tinha como objetivo que as crianças e adolescentes dessa comunidade quilombola compreendessem o fenômeno da sexualidade a partir também das relações de gênero, e trazendo, né, intencionalidade com a questão racial, né? E aí, como forma também de combater os preconceitos e discriminações, né, decorrente do machismo, da LGBTfobia, né, e do racismo. E aí, esse projeto, né, sempre embasado, né, a partir de algumas diretrizes do governo federal que fazem referência para uma educação que trate da diversidade no ambiente escolar e que estabelecem parcerias com o Ministério da Educação. Então, sempre o que deixava evidente, né, para a professora, para a diretora da escola e por onde a gente passa com nossos projetos, é que a gente não está trazendo nada de novo, não. Olha, tem toda uma legislação aí que contempla. Se não está acontecendo, é porque tem um problema, né? Em 2013 e 2014, aí eu já venho aqui para o município de Delmiro Gouveia, vou ficar aqui na cidade com um projeto que foi uma oficina para a promoção dos direitos humanos. E nessa oficina eu vou trabalhar com crianças, mas não, com jovens do ensino médio, né? Então, eu fui trabalhar com jovens da escola Augusto, agora eu não lembro direito o nome da escola, né? E, assim, Luiz Augusto. Luiz Augusto, obrigado, Bijago. Né? E nessas oficinas, a gente vai nós fizemos uma abordagem, né, na concepção da educação para os direitos humanos, abordando as questões das relações étnico-raciais. Tivemos uma oficina com o professor Gustavo Gomes, que foi, assim, excelente. Sim, e não tinha espaço para acontecer essas oficinas, então a gente vai para o espaço, solicita um espaço em cima do Banco do Brasil, né? E esses e essas jovens não perdiam essas oficinas que aconteciam um dia na semana, né? A gente também vai abordar a questão das relações de gênero, sexualidades, deficiências, a questão geracional, econômica, a questão ambiental, entre outras. Então, a ênfase desse projeto também estava voltada para as experiências vivenciadas, né, por essas e esses estudantes no contexto da realidade, né, da escola e do seu cotidiano. E aproveitamos, né, eu disse que tivemos a oficina com o professor Gustavo Gomes, ao que tange a questão da população negra e a questão indígena. Nós fomos para a comunidade indígena de Catoqui, né? E aí a UFAL, a gente solicita o ônibus da UFAL, o transporte, e nós vamos com esses e essas estudantes. E assim a gente tem uma aula, a gente vivencia com a Cacica Nina, né? Então, a Cacica Nina, sabendo da nossa chegada, ela vai convidar também lideranças indígenas de outras comunidades e para mostrar para a gente, né, o simbólico daquela comunidade. Então, eles vão fazer algumas confecções a partir da palha, vão dançar o toré, né, e nos convida, né, a questão da pintura, vai falar também das problemáticas que acaba cometendo lá a comunidade de Catoqui, entre outras. Então, foi um momento, assim, bastante rico e prazeroso, porque esses jovens e essas jovens não conheciam uma comunidade indígena e ainda tinham no seu senso comum aquela visão estereotipada, né, de indígenas, né, pensavam que iam encontrar com vestimentas, ao que a gente vê a grande mídia socializando, os livros de histórias, e aí é interessante também para entender, né, que pensar a população indígena é em pensar em mim, é em pensar em nós, né? Então, são sujeitos que também estão aqui incorporados em nossa sociedade, né? Estão vivenciando a dinâmica da nossa sociedade e também guardando, né, esse tradicional, essas suas particularidades, que tem muito a nos ensinar, né? Aí, em 2000 e...
aí já pulando aqui, aí eu já vou, por causa do tempo, né? Em 2017 e 2018, eu tive um projeto de pesquisa aprovado, que foi o Observatório da Diversidade Étnico-Racial, Gênero e Sexualidades, e que ele foi aprovado em 2017, e em 2019 ele teve continuidade, né? Em 2018 para 2019. Eu submeti mais uma vez o projeto e ele deu continuidade. Então, esse projeto, ele surgiu a partir de uma demanda do movimento social daqui de Delmiro Gouveia. Então, a liderança do GLAD, que é o grupo LGBT daqui de Delmiro, que é Ana Moura, né, que é a coordenadora desse grupo, ela nos procura para dizer que ela já tinha nos procurado bem antes e a gente já vinha tentando construir, já vinha construindo algumas ações para dizer que foi buscar, né, foi reivindicar políticas públicas, né, ao município, e aí o município pergunta, cadê os dados? E não é que o município estava errado, não estou defendendo o município, né, porque também tem a questão da vontade política, mas a gente só constrói políticas públicas através de dados, e realmente faltava dados, né? E aí a gente pensa nessa ideia do observatório, que surge com uma parceria muito forte com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e da Mulher, através de Sininha, né, que era uma grande atuante dentro dessa secretaria, e com a OAB, a partir do advogado Betinho, né, se eu recordo o nome, é Alberto, chamado de Betinho, e aí a gente começa com essa parceria, né? A gente fez o lançamento aqui do observatório, nós convidamos, na época, era a coordenadora nacional LGBT do governo federal, uma trans, e agora, e aí eu estou pedindo minhas desculpas, que eu não estou lembrada agora do nome, ela veio, então quem paga a passagem é a Secretaria de Estado, nós trazemos, enquanto nudes, a gente não conseguiu verba, então a gente custeia a partir, e isso é um pouco também que eu vou chamar de ativismo acadêmico, passa aí também por aí, então a gente custeia a partir dos nossos recursos pessoais, a vinda de um militante de Salvador, que na época ele era presidente do Conselho Nacional LGBT, que é o Washington Dias, e a gente faz o lançamento do Observatório da Diversidade, com todo o apoio da direção do Campus do Sertão, né? Então, ele vai surgir a partir dessa necessidade de uma profunda reflexão e ações em relação aos casos de discriminação e violências causada pelo racismo, machismo e LGBTQIA+, fobia, né? Que vão afetar negras e negros, indígenas, mulheres e LGBTQIA+, né, residentes no município do Alto Sertão Alagoano. Então, tal situação, ela acaba afetando de várias formas, pessoal, nos estudos, no trabalho, na família e também em outros espaços, né? E aí, diante disso, a nossa pretensão foi buscar indicadores e dados de discriminação. A princípio, a gente pensou os 8 municípios que vai compor o Alto Sertão Alagoano, e aí, com o decorrer da pesquisa, e aí na segunda edição da pesquisa, a gente reduziu a 3, que foi Delmiro Gouveia, Pariconha e Água Branca, por serem mais próximos, né? E aí a gente solicitava o carro para que colaboradores e bolsistas fossem até esses locais, né? Fazer o levantamento de dados. Esse projeto, ele teve forte parceria com outro projeto, esse é um projeto de pesquisa, forte parceria com o projeto de extensão da professora Maria Aparecida. Então, as colaboradoras dela iam junto com as minhas e os meus, né, para os municípios, né? E trazendo alguns dados a partir desse levantamento, né, das secretarias, o que foi que nós fizemos? O nosso estudo, além da parte teórica, também foi para estudar os documentos que tinham sido produzidos em nível federal. Então, a gente vai olhar o Plano Nacional LGBT, o Plano Nacional de Mulheres, o Plano Nacional de Igualdade Racial, e vai elencar o que é demanda para o município. Quando a gente chegava nesses municípios para perguntar ao gestor, à gestora,
o que é que dali estava sendo efetivado no campo da saúde, no campo da educação, no campo da assistência social, né, que a gente privilegiou esses 3 campos, existia um silenciamento. Então, se mostrava também um desconhecimento dos documentos que iam embasar, né, a efetivação de políticas públicas. Então, o silêncio, mais uma vez, nos trazendo fortes informações. Uma outra ação, e aí já fechando, para ficar um tempo bom para perguntas e outras considerações, é que nós fizemos também uma pesquisa na parada LGBTQIA+, aqui de Delmiro Gouveia. Então, a cidade de Delmiro Gouveia já está na 8ª, se tivesse esse ano, eu acredito que ia ser a 9ª parada, né, LGBTQIA+. E aí aproveitamos para fazer a pesquisa, em parceria com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e da Mulher, que trouxe um ônibus de atendimento com uma advogada, né, e para que também pudesse dar alguns aconselhamentos jurídicos a quem sentisse necessidade. O GLAD fez parceria com o município, então fez testes de HIV rápido, lá na praça da igreja, na praça onde acontecem os eventos aqui da cidade, né? E nós tivemos o nosso momento de formação para pesquisa, né? Então, qual é a postura e como é que eu vou me encaminhar enquanto uma pesquisadora fazendo levantamento de dados numa parada que tem, em média, 500 a 600 pessoas, já que não tem, a polícia não faz essa contabilidade do número de pessoas, mas essa é uma estimativa do GLAD. Então, a gente, na UFAL, militantes do GLAD foram para a UFAL, e eu, junto com a professora Mônica e estudantes da UFAL, nós fizemos esse momento de formação. Então, olhamos todos o questionário que eu construí junto com a professora Maria Aparecida, as alunas dela, né, que eram colaboradoras, minha e o meu bolsista, né, e outros, e aí foram surgindo, a gente abriu, né, para que outras pessoas pudessem ser colaboradores e colaboradoras, e outras estudantes da UFAL se interessaram também. Então, a gente teve esse momento de formação com esse levantamento de dados, né. E esse é o projeto, né, que queria estar encerrando esse momento falando do PIBIC, né, com esse levantamento na parada LGBT, e aí deixar aberto para os questionamentos que possam surgir ou algumas considerações. Obrigada, e mais uma vez, obrigada também pela presença, né, de quem está nos assistindo, de todas, todos e todes. Parabéns, professora Ana Cristina, né, por essa radiografia sobre as pesquisas, né, do NUDES, e exatamente também sobre os projetos, né, que você encabeçou ao longo desse percurso das pesquisas. Então, a gente percebe o quanto é importante a presença do NUDES e de Abiaxé no campo do sertão. Eu ouso até dizer, né, professora Ana, professora Cida, a nossa Luciana, de que, uma vez já que eu conheço a UFAL, já desde que eu entrei na UFAL, nunca mais saí da UFAL, então eu estou na UFAL há 18 anos, né? Então, contando a minha época de estudante, né? Então, estou na UFAL há 18 anos. De modo que eu posso afirmar, sem medo de errar, né, de que, do ponto de vista da proporcionalidade, certamente o campo sertão tem mais professores negros da UFAL. Sem medo de errar. Porque é um lugar que eu conheço, né, desde a minha chegada aqui. Então, o que eu quero chamar a atenção com isso também é de que eu sou da África, eu sou da Guiné-Bissau, eu cheguei aqui em 2003 para cursar Ciências Sociais. Então, professora Cida, professora Ana,
a nossa querida Luciana e todos que estão aqui, os nossos parceiros. Aqui eu estou vendo o professor Gustavo, o professor Tiago, a nossa querida Clara Suassuna, que é uma referência nossa, que coordenou o NIAB, atual NIAB por muito tempo, que estabelecemos parceria desde quando eu era ainda estudante do convênio, professora Clara. Então, o professor Gustavo, amigo, vejam, o que é que eu quero chamar a atenção é de que essa questão que a professora Ana falava, de que faltava essa aquisição, essa identidade afro-brasileira, essa identidade negra que a professora Cida sempre conversa comigo no que diz respeito à internalização da cultura negra, isso tem a ver com a história da formação do povo brasileiro, né? E nós, enquanto africanos, sempre repito isso, quando chegamos aqui, na UFAO, os negros da UFAO eram os africanos, eram poucos negros que estavam na UFAO. O professor Danilo está aqui para observar isto, né? Então, e já com a questão da luta do movimento negro, que vai acudir nas ações afirmativas, o sistema de cotas, ali que vamos ter alunos negros brasileiros, né? Com uma presença, né? Notável na universidade, e também vão circular em outros cursos, né, percebidos como cursos de prestígio, né, uma vez que anteriormente, né, os cursos que os negros brasileiros acessavam, na sua maioria, eram cursos das humanidades, né. Então, isso vai mudar, em alguma medida, esse cenário. E aqui eu chamo a atenção a nossa inserção também aqui no Campo Sertão, e com o NUDES atuando, a Biaché atuando, vou criar um neologismo, vai desestigmatizar, né, certos estereótipos, preconceitos, etc., com relação ao ser negro, com relação ao candomblé, com relação às religiões de matriz africana, e certamente a Biaché e NUDES, né, contribuíram sobremaneira, não só na produção de dados, mas também na internalização de uma autoestima de que ser negro não é algo ruim, ser negro é tão somente ser diferente, e aquele que construiu esse país em todos os âmbitos. Eu costumo brincar, né, professora Ana Cristina, professora Cida e Luciano, porque há uma pergunta que costumam nos fazer: qual a contribuição do negro para a sociedade brasileira? Ninguém pergunta da contribuição do branco. O branco, ele já não é mais pensado, o branco é algo dado. Então, a gente que precisa estar denotando a nossa contribuição. E nós, enquanto professores e alunos, eu costumo dizer que o Campo Sertão é um campus quilombola, é um campus indígena. Temos esse fito, né, de pesquisa, de internalizar esse ethos, e que cada vez mais se pauta por uma universidade com maior integração dos povos tradicionais que historicamente marginalizados. Então, desde logo, mais uma vez, denoto, né, a minha felicidade, acredito que todos estão, de podermos participar dessa maravilhosa live, né, e aprender com o NUDES e com a Biaché. Antes, sem mais delongas, vou para as perguntas, né, que o professor Danilo, que tem conduzido o DIAB de maneira muito eficaz, nos trouxe aqui. A pergunta de Cícero Souza: qual o pontapé inicial do NUDES e seus propósitos? Eu acho até que a professora Cida avançou isso na sua fala primeira, mas eu acho que vale a pena, professora, atentar para essa pergunta do Cícero Souza. Não sei se já pode responder, né, professora? Sim. Está me ouvindo? Sim, né? Sim. Estamos ouvindo. Boa noite, Cícero. É bem interessante quando você faz essa pergunta: qual é esse pontapé inicial do NUDES, né? E seus propósitos. Quando nós, isso aí, falar do NUDES, né, a gente tem que pensar e falar, né, o quanto a importância que os núcleos têm dentro das universidades, né?
Então, quando nós, né, nos propomos a construir esse núcleo, a desenvolver esse núcleo e a todo momento deixar ele ativo, deixar ele acessível, né, para que as pessoas possam chegar-se e dialogar conosco, isso é o resultado do que nós somos. Porque cada um de nós, né, a gente tem um entendimento dessa nossa pertença, dessa nossa identidade e dessa necessidade que a gente tem quando nós adentramos a universidade. Somos poucos. E alguns de nós somos, né, de movimentos sociais. Então, movimentos sociais, movimento de mulheres, movimento negro, né? E quando a gente chega na universidade, a gente já chega com o quê? Com compromisso. E, infelizmente, nós temos o quê? Nós vamos encontrar barreiras, né? Então, nesse processo, pensar nesse pontapé inicial foi exatamente isso. Olha, por onde que nós vamos começar? Nós vamos começar instigando, fomentando uma discussão que até então era nova, né, aqui, né, nesse momento. A universidade era nova, então que nós trouxéssemos então algo que nos perpassa o tempo todo, que eram as discussões étnico-raciais, né? Então esse é o pontapé inicial. Então quando a gente se propõe a fazer uma semana, né, da consciência negra, isso já é um demarcador de se discutir processos de pertencimento, já dá um indicativo de identidade, que a gente está pensando em fazer essa discussão, já dá uma questão pensada nesse território exatamente pela dimensão que esse contexto nos traz aqui para Delmiro Gouveia, por causa da Universidade para Delmiro Gouveia, né? Então, esse pensar, né, essa semana, a elaboração, e daí até hoje, né, o que a gente tem realizado, é pensar exatamente isso, né? Que propósito é esse? E dentro da universidade? Porque somos poucos dentro da universidade. E Jagô diz, olha, aqui no campus do Sertão, nós somos mais em relação, por exemplo, a outros campos, né? Campos. E nós temos um número maior, né? Por isso que ele fala que aqui é um quilombo, né? Que a gente está aqui. Olha, se é um quilombo, então ele está aqui porque de uma necessidade. E se está aqui, ele tem que resistir, e vai se resistir através dessa produção acadêmica, desse conhecimento e dessas novas epistemologias que a gente vem fazendo e discutindo. Então, quando nós estamos nesse espaço, não é com tranquilidade que nós estamos nesse espaço. Não é fácil. E o professor lá no começo falou assim, essa discussão para nós é uma discussão cara, porque nós somos poucos dentro desse momento, mas a gente está o tempo todo rompendo com uma hegemonia de conhecimento, um conhecimento hegemônico, um conhecimento que só vem, que até então, né, se tinha de se pensar que era possível somente uma vertente de conhecimento e deixar de lado ou negado, né, ou invisibilidade outros conhecimentos. Então, é esse o propósito, de fortalecimento, né, para essa região, para se pensar, que sou eu nesse lugar? Quem eu sou nesse lugar? Que pertence eu tenho? Que território é esse do qual eu domino, no sentido de estar aqui, de morar aqui, mas que eu também tenho lá os meus enfrentamentos de se pensar as questões étnico-raciais, as questões da sexualidade e as questões de gênero. Então, isso é muito forte aqui em Delmiro. Então, se nós pensarmos, né, nesse contexto de estarmos aqui enquanto NUDES, enquanto Abiaxé, é essa estrutura que a gente vem fazendo e vem tentando, né? Porque a cada movimento nosso é uma tentativa de sermos, como se diz? De chegar, né, para que a gente possa atuar no sentido de trazer um outro momento e contar outra história, né? Porque quando Luciana diz nesse momento, olha, quando ela vai para o Abiaxé, ela já encontrou no Abiaxé, olha, porque alguém falou do Abiaxé, qual é a discussão do Abiaxé, né, nesse primeiro momento? Como que eu me encontro nessa pertença, nessa identidade negra que eu quero, né, que eu quero me despertar, que se despertou e que aí está
e aqui está, né, fazendo essa discussão conosco, né? Então, esse é o momento. Então, Cícero, quando esse pontapé inicial é exatamente para isso, né? É para que nós possamos, né, trazer uma outra vertente de conhecimento, de propósito para o ser humano, né? E para a universidade também. E é uma contrapartida da universidade acampar as nossas, as nossas atividades. E que também é uma discussão que não é fácil dentro da universidade, porque até então o que está posto para esse conhecimento que a gente propõe, para essas atividades que a Biaché desenvolve, é de que esse saber é um saber até dicotômico, né? Porque aparece como um saber militante ativista versus um saber acadêmico científico. Isso é uma forma que a gente vê de desqualificar, de deslegitimar tanto os intelectuais como a produção negra que se coloca nesse espaço. Então, o nosso momento, né, as nossas discussões está dentro das nossas universidades exatamente para isso, né? É para mostrar, olha, outras histórias existem, outros saberes existem e que eles precisam ser contados, né? Então, estar aí é porque a gente pense, para a gente pensar, repensar e construir outras histórias, né? E aí, como se coloca, né? Esse campo institucional, esse campo do conhecimento, é claro que, aos olhos das pessoas, é como se nós estivéssemos para um enfrentamento de tirar privilégios de alguém, e que para nós não é isso. Até porque, quando nós realizamos os nossos trabalhos, né, nós não pensamos somente nessa questão desse individual, tanto que nós somos um coletivo, né? Se nós somos coletivo, nós não estamos pensando nesse privilégio, nós estamos pensando nesse coletivo. Num coletivo enquanto grupo, mas também num coletivo enquanto as pessoas possam estar juntas, desenvolvendo as suas produções, desenvolvendo a sua arte, né? Nessa perspectiva étnico-racial, de gênero e de sexualidade. Então, a gente acaba sendo acolhendo, né, um pouco desse acolhimento quando nós temos nesse momento, nessa trajetória de pensar os alunos que estão entrando dentro da universidade, esses alunos negros que trazem essa marca, né, que chegam um pouco assim acanhados, né, por conta dessas questões, né, étnico-racial, de gênero e sexualidade, e encontra lá quem? Nós, Nudes, a Biaché, né, para se juntar, para fazer uma discussão ou até mesmo para se fortalecer. Tá? Então, esse é o propósito do Nudes, e eu acredito que do Abiaché dentro da universidade. E que eu estendo para outros núcleos que estão em outras universidades. Né? É isso que a gente tem que fazer. E que a gente vem aprendendo também, a gente não traz receita. Nós estamos para aprender, né? Tanto que são trocas. É isso. Tudo bem? Perfeito, perfeito. Não sei se a professora Ana Cristina gostaria de observar alguma coisa, professora. Eu me sinto contemplada na fala da minha coordenadora do NUDES. É isso, né? A gente está trazendo outros saberes, epistemologias marginalizadas, invisibilizadas, né? Então, é à toa que a gente traz também teóricas que não estão aí dentro dessa hegemonia, né? E a gente vai trazendo outras leituras, né? A história não tem uma verdade única. E é isso, me sinto contemplada com a fala da professora. Bacana, bacana, professora. Então, temos aqui uma questão aqui do professor Danilo, né? O nosso diretor do NIABI, o nosso coordenador geral, que pergunta, na atual conjuntura política e diante dos ataques à universidade pública brasileira, ocasionando cortes de verbas, quais são os maiores desafios para a continuidade dos trabalhos
do Abiaxé, EBE e do Nudes. Nossa. Então, Luciana, poderia, né, começar? Claro, posso sim. Então, Me parece que essa pergunta até veio em função da sua observação logo na sua fala, que foi muito forte, né? Parabéns pela fala, Luciana, adoramos. então o corte de verbas afeta o ABI. Bom, primeiramente, para esclarecer a todos, o ABI-EBE não tem um orçamento para o grupo, né? Então, uma viagem, sempre realizados nos nossos pedágios. E o próprio grupo não tem um orçamento, a universidade não propõe isso, além dos bolsistas, né? Eu sou uma ex-bolsista dessa última leva, como eu havia falado anteriormente, que teve sua bolsa cortada. E, enfim, esse corte de bolsas acaba gerando conflitos, porque estamos numa pandemia, né? Estamos numa pandemia, desemprego, enfim, a todo lado, muito complicado, principalmente aqui no interior do estado. Então, é difícil a gente, principalmente nós estudantes universitários, a ter que produzir, porque é muito complexo, é muito caro, né? A gente pensa que é uma coisa rápida, que é uma coisa que você faz, mas esse corte de bolsas também mexe com o nosso intelectual, né? Reflete muito muitas problemáticas sobre nós mesmos, né, dentro de casa, seja que você mora com os pais, você mora sozinho, como é que você vai se manter e ao mesmo tempo ter que produzir, né? Então a Biaxebé sofre também pela desaceleramento das nossas produções, né? Apesar da gente ter desacelerado, a Biaxebé não parou, mas claro que a gente queria estar com nossas bolsas que garantissem um mínimo, né, para os nossos bolsistas, né, inclusive eu. Então, a Biaxebé sofre nessas questões mesmo, né, o problema do desemprego dos nossos bolsistas. Perfeito. Perfeito, Luciana. Eu já passo a palavra para a professora também, professora Ana Cristina, né, para fazer essa ponderação, né, desse momento difícil que a universidade e o país está vivenciando. Então, a partir desse meu lugar, né, de fala, que não está tão na moda esse lugar de fala, né, mas isso a gente já vai se reportar Neuza dos Santos em 1980, quando ela já falava em lugar de fala, né, para a gente ver que nossos passos vêm de longe. Para nós nunca foi fácil, né, as discussões, e continuam os desafios, né, então eu penso que é algo que estamos sabendo lidar, né, mesmo com as dificuldades, com esse desafio agora de pensar os cortes de verbas, de pensar esse sucateamento das universidades públicas, né, pensar junto com a pandemia, que para nós nunca foi fácil nada, e esse desafio a gente vai buscando estratégias. A gente ainda não tem uma fórmula pronta, mas a gente está sempre se reunindo, pensando o que fazer e como fazer, né? Esse contato constante com os estudantes, né? Nós, enquanto NUDES, né? Como é que a gente se mantém, né? Porque logo quando a gente inicia aqui o NUDES na universidade, nós submetemos 2 editais e tivemos, não a sorte, né? Por capacidade, sim, né, na escrita do projeto, né, e na importância do projeto de ter, ganhar esses 2 editais, e aí nós montamos a nossa sala, né, os recursos que a gente tem em nossa sala vêm a partir de editais, né, e aí a gente vai buscando, né, parceria, vai buscando, eu gostei muito da fala da professora Maria Aparecida, quando ela
vai falar dessa dicotomia, ativismo, militância, e se pensar academia científica, era um pouco do que eu falava logo quando eu me apresento, né? Mas quando a gente se posiciona e mesmo, olha, mesmo sem verba, a gente continua a fazer a contra-hegemonia dentro da universidade. É dizer, a gente vai resistir. A gente existe e a gente resiste, né? E aí, só para ilustrar, eu lembro que nós submetemos um projeto para o nosso seminário ao CNPq, e foi justamente na época dessas mudanças de governo, com a queda de Dilma, e a resposta de não aprovação do nosso projeto é porque, de acordo com o parecerista, nosso projeto ia muito em questões pessoais, biológicas, né? Porque a gente trazia gênero, sexualidade, relações étnico-raciais, e aí a gente argumenta, e ela, não sei quem foi o parecerista, não respondem mais, mas a gente não teve nosso projeto aprovado. Mas eu disse, a gente não vai fazer o nosso seminário? Vamos sim. E aí nós vamos em busca de parceria. Então, é parceria ao campus do Sertão, né, que já era o grande parceiro, a reitoria, o sindicato dos técnicos da UFAL, e aí a gente faz parceria também com o professorado que vem, se mantém, a gente coloca aqui em casa, a gente sai hospedando, e a gente vai fazer acontecer, e fizemos acontecer, sim, o nosso primeiro seminário nacional, né? Mas a gente já via que justamente o desgoverno já iniciando, fazendo toda uma leitura errônea em torno da ciência e do que a gente vem produzindo dentro da academia como se fosse algo de menor valor, né? A professora Maria Aparecida, quiser fazer a complementação. Então, realmente bem preocupante, né, essa questão das verbas, né, porque a gente conta, né, nós fazemos, né, os seminários, que como a Ana Cristina já colocou, e nós sabemos disso, né, de que alguma forma a gente vai fazer acontecer, mas, por outro lado, a gente tem, assim, a gente pensa também nos alunos, né, porque com os editais, né, a gente pode oferecer as bolsas, né. Então, isso é algo importante. E não tendo editais, não tendo verba, isso é um complicador. É um complicador para o aluno que está se colocando, né, para estar fazendo parte do projeto, tá? E é um complicador para a gente não ter esse aluno. É claro que a gente tem os colaboradores, né? Mas que isso é uma falta. Uma outra questão também de se pensar essa questão de verba é pensar por exemplo, quando a gente precisa trazer outros palestrantes, né? Então, anteriormente a gente já tinha problema, né, com o transporte, porque não tem verba, as hospedagens, essas coisas todas. Então, isso é complicado, né? Isso acredito que vai diminuir nesse sentido. Agora, não vai deixar de acontecer, né? Ele só vai mudar, ele vai ter uma releitura, né, que nós iremos fazer das nossas estratégias para que isso ocorra, para que os eventos continuem ocorrendo como a gente tem primado para isso. Tá certo? Perfeito. Então, essas são os dilemas, né, dos tempos atuais. Mas a universidade sempre, né, professora Cida, Luciana, professora Cristina e todos, a universidade sempre resistiu, né, aos momentos, né, obscuros. Eu acredito que ainda também vamos superar esse momento obscuro que nós estamos passando. Aqui também temos Jonas Souza, né, que registra que é muito importante ter uma rede de apoio, né, e solidariedade para trocar esse tipo de projeto, né, em meio a tanto reaccionarismo, né. Exatamente, e o Nudes, a Biaché,
a professora Cida e a Ana falavam sobre essa questão da dicotomia entre a militância e um trabalho acadêmico. E isso denota, né, Luciana, que você falava do rigor do professor Gustavo, isso denota também, em alguma medida, o racismo institucional, né? Porque o trabalho acadêmico dos não negros não são passíveis desse tipo de questionamento. Na verdade, é um questionamento de um corpo, de uma geografia estranha a eles, de uma geografia que incomoda. Então, esse incômodo já se manifesta nesse tipo de documentário, sem dúvida alguma. Denota um racismo estrutural e institucional. Essas observações. Então, não sei se nós temos mais, Danilo, a questão, acho que não. Se não, já estamos também já com mais de quase 2 horas, né, de live, né? Então, faltam somente 18 minutos para as 9 horas. Então, gostaria, né, de passar a bola, né, para o centro, né, para a professora Cida, a professora Cristina e a nossa Luciana para as considerações finais e manifesto desde logo a nossa satisfação em poder contar com essa roda histórica, né? Essa roda feminina, e não é qualquer roda feminina, né? É uma roda que eu tenho muita admiração. Pena que nós não conseguimos, né, a entrada da professora Mônica, que teve problemas de conexão, que também trabalha diferentes questões, né, da questão feminina, da emancipação, tem uma pegada marxista, né, muito bacana. Então, eu passo a palavra para vocês. Não sei quem gostaria de começar já para, né, as falas finais. Bom, né, vou começar. Gostaria de agradecer ao espaço, agradecer ao NEABI, em nome do professor Danilo, professor Bijagô também. Quero agradecer também por estar dividindo esse espaço com a professora Maria Aparecida, com a professora Ana Cristina. Foram debates incríveis, uma troca realmente de experiências, eu pude aprender aqui com vocês. E dizer que também gostei muito da fala da professora Maria Aparecida, quando ela fala que ao romper com um conhecimento hegemônico. E é isso, né? O corte de bolsas faz com que a nossa pesquisa cada vez mais seja um conhecimento contra-hegemônico, uma contra-narrativa, né, a essa história tradicional, essa história conservadora que tenta nos silenciar, né, a todo custo. Então, só quero agradecer mesmo, agradecer ao Abia Xebé por ser esse ponto de fortalecimento para mim, e tanto para outras pessoas, outros integrantes, né, esse quilombo do sertão, que é o Abia Xebé. Agradecer a parceria também com o Nudes, tá bom? E quem quiser conhecer mais o Abia Xebé, temos aí o nosso Instagram, nossas postagens, nossos conteúdos digitais estão disponíveis, tá bom? Temos o nosso canal no YouTube também, que quem quiser conhecer mais o Abia Xebé, temos um documentário, se não me engano, é dividido em 7 partes, que fala mais sobre o Abia Xebé. Os integrantes antigos falam sobre suas experiências para com o grupo. E no mais, quero agradecer a todos e boa noite. Professora Ana. Então, agradecer mais uma vez, né, o convite, e também falar do prazer de estar dividindo aqui com a professora Maria Aparecida, com o professor Bijagô e com a Luciana, né, essa troca maravilhosa. Eu gostei muito de estar escutando Luciana, né, eu, quando escuto os estudantes, eu sempre falo nas minhas aulas o quanto eu também aprendo e me inquieto, né, com as minhas e meus estudantes, com essa turma aí que veio da UFAL, né. Quando eu trazia Bijagô, e aí só puxando de novo a questão da militância versus intelectualidade acadêmica, né,
é pensar que e aí quando você traz a questão do racismo institucional, é pensar que as pessoas só vão ver como intelectuais, mas não como, eu não estava usando o termo militante, o termo ativista, mas não vai ver como ativista quem se denomina Foucaultiano, Gramsciano, marxista, aí por aí vai. Esses são os intelectuais, né? Mas quando a gente traz outras narrativas, outras epistemologias, lá vem a militante para a academia como se fosse nos colocar em um lugar de menor valor. E aí, como eu disse logo no início, esse lugar para mim é extremamente confortável, né? Então, hoje eu não preciso estar defendendo esse lugar, né? Eu tenho quem me conforte a partir de teóricas, exemplo de Bell Hooks, né? Então, é agradecer as pessoas presentes e esse bate-papo, esse diálogo, ele continua, né? Por enquanto, aqui, através da internet, futuramente, pelos corredores da UFAL, pela rua, no barzinho, nos encontros aí acadêmicos, científicos, na casa um do outro, com fé em Deus, né, com fé nos orixás, em breve a gente vai poder estar se abraçando, se beijando, e como a Luciana tinha chamado logo a atenção no início, né, vamos continuar usando a máscara, nos cuidando, né, porque a Covid mata, né, e infelizmente tem tirado muito de nós, né, muita gente próxima, causado muita tristeza, né, mas é isso aí, mas nós continuamos aí na luta. É isso, gente, um abração e obrigado por todas e todos que ficaram aqui nos escutando e compartilhando desse momento. Bacana, bacana, professora Ana. Agora, professora Cida. Oi. Eu também agradeço, né? Agradeço o professor, né, Wagner Djabor, Neabi, ao Danilo, que está aí, né, dando esse suporte para a gente. Agradeço de estar aqui, né, fazendo essa conversa, essa roda de conversa com Luciana, nossa companheira, com Ana Cristina, né, também companheira. E agradecer, né, a todo momento, a todas as pessoas que aqui estiveram, né, até agora nos ouvindo, né, fazendo perguntas, né, agradeço. E somente dizer que esse espaço nosso, né, é um espaço também, o espaço da universidade também é um espaço de luta nossa, né? Então, quando o Bijagô fala, e aqui só colocando, além de ser esse racismo estrutural, o que permeia também essa desqualificação que tenta a todo momento as nossas produções é um racismo epistêmico, né? Então, isso também é muito agravante para nós, mas do qual nós estamos aqui para estar sempre atentas e para construir outra história, tá? Então, eu agradeço, muito obrigada a todos, e que a gente continue no nosso diálogo, continuando juntos nos nossos coletivos e junto com outros coletivos também. Boa noite. Obrigado, obrigado, obrigado. Sem dúvida é uma live histórica. Estamos juntos, né? Longa vida ao Nudes, longa vida ao Abiaxé, né? Estamos juntos, né? O professor Gustavo está aqui, o professor Tiago Trindade também está aqui, e todos e todas que acompanham o Nudes e a Abiaxé, e longa vida no nosso Campo Sertão. Então, muito obrigado a todas, todos e todes. Estamos juntos. Estamos juntos. Que assim seja. Axé. Axé, axé.